Fala, rapaziada, tudo bem? Galera, tô aqui, vocês devem estar pensando, né? O que o professor que nem cabelo tem tá fazendo com esse pente aí? Então, no nosso encontro passado aí, eu falei sobre o eletroscópio de folhas, né? Que a gente fez, né? Até dei uma mudadinha nele aqui, coloquei... Só mudei um fio, coloquei um fio azul aqui pra ficar mais bonitinho. Nossas folhas estão lá ainda, penduradinhas. Foi só uma questão de estética. Não, hoje eu tô aqui penteando meu cabelo aqui, né? Minha barbinha. Então, professor, por que tá penteando a barba? Então, hoje eu vou explicar o que vocês vão fazer e aí depois o relatório que vocês vão me preencher, falando qual foi a experiência, o que vocês acharam, o que aconteceu no de vocês aí. Então, primeiro tá o vídeo e depois do vídeo tem um relatório aí, né? Para vocês fazerem tudo aqui postadinho aqui no Classroom aqui. Então assistam esse vídeo e aí no final vocês vão lá no formulário lá, vocês vão colocar lá qual foi a experiência de vocês, beleza? Então vou explicar aqui o que eu tava fazendo com meu pentezinho aqui, penteando minha pequenina barba. Galera, eu falei para vocês que a gente ia aprender, ia falar um pouquinho sobre eletricidade. Então eu vou falar para vocês como funciona a eletricidade. O que é eletricidade? Então quando eu falo em eletricidade, eu estou me referindo ao movimento dos elétrons. Tá? Todos os corpos, tudo que existe, é constituído de uma coisa que é chamado átomo. Que é pequena. Hoje a gente já sabe que não é a menor, mas é a menor coisinha que tem, a menor partícula do nosso corpo. E ela é dividida em 3 partes: próton, elétron e nêutron. O próton e o nêutron, eles estão juntinhos, coladinhos, grudadinhos. Eles não se separam. Nunca, professor. Sim, eles podem se separar, mas não é tão fácil assim eles se separarem. Para eles se separarem, o que acontece? A gente tem que quebrar, separar, porque eles estão no núcleo. Eles estão no núcleo do nosso átomo. Então tem o núcleo, que está o próton e o nêutron, e em volta dele aqui, como se fosse a Lua girando em torno da Terra, estão os elétrons. Professor, então nunca vou conseguir separar o próton e o nêutron? Assim, em casa, na escola, num laboratório qualquer simples? Não, é impossível da gente fazer isso. E como a gente consegue separar eles? Num laboratório especializado, a gente tem que enriquecer, deixar de uma maneira diferente esses materiais, aí a gente consegue fazer essa separação. E aí a gente separa o núcleo. Só quando a gente separa esse núcleo, acontece uma liberação de energia. O núcleo libera energia. O núcleo libera energia e faz uma explosão. O núcleo, então nuclear. Sabe? Já ouviram falar em bomba atômica, bomba nuclear? É daí. Então não é tão simples a gente separar. Ah, vou separar o núcleo aqui e vou fazer uma bomba. Não, não dá. Tá? Então fiquem tranquilos, a gente não vai explodir nada. O que a gente consegue separar, galerinha? A gente consegue separar os elétrons. Esses que estão girando em volta, tá? Então tem um núcleo aqui, duro, e aí tem uns girando aqui em volta. Esses são os elétrons. E esses elétrons a gente consegue tirar de um corpo e ir para outro. Como? Creio eu que já deve ter acontecido com vocês. Vocês estarem no escorregador brincando, várias crianças lá brincando, tal, escorrega um, escorrega outro, escorrega mais um, escorrega mais outro, e de repente alguém encosta no escorregador e toma aquele choque. Não sei se já aconteceu com vocês. Esse choque que vocês tomaram nada mais é do que uma descarga elétrica, tá? É uma descarga elétrica. O escorregador, ele estava carregado de elétrons. Esses elétrons que ficam girando em volta, eles passam de um corpo para outro, de um corpo para outro. E aí, quando eles passaram de um corpo para outro, um corpo ficou com mais elétrons, então ele ficou carregado. Outro corpo ficou com menos elétrons, então ele ficou carregado negativamente. Tá? Então, o que ficou carregado positivamente, ele estava lá, uhul, quero ir para algum lugar. Quando a gente encostou,
esses elétrons passaram para o nosso corpo. Então a gente sofreu uma descarga elétrica. Então, eletricidade vem de elétrons, movimento dos elétrons. Então, o movimento dos elétrons gera para a gente a eletricidade. Beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai ver se um corpo está carregado ou não. E de quantas maneiras diferentes eu posso carregar um corpo. E se esse corpo estiver carregado, o que acontece? O que acontece com eles? Um corpo carregado, seja ele positivo ou negativamente, o meu pente aqui, ele não está carregado, ele está neutro. Um corpo pode estar carregado positivamente ou negativamente. Professor, eu vi que tinha uma régua aí também. A régua também, ela está neutra, ela não está carregada. Professor, eu vi uma pinça aí, nossa, é um arsenal de beleza? Também não está carregado. Então, nenhum dos 3 objetos que eu escolhi aqui está carregado. Os 3 objetos aqui, eles estão neutros. E o que é um objeto neutro? Ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. O que é um objeto carregado? Ele tem mais elétrons do que prótons. Então, ele pode estar carregado positivamente ou carregado negativamente. Depende se ele tem mais prótons ou se ele tem mais elétrons. Professor, e o que acontece quando eu tenho 2 corpos carregados? Vocês já devem ter ouvido um ditado por aí, que os opostos se atraem e os iguais se repelem. É o que acontece. Se eu tenho 2 corpos carregados positivamente, eles vão fazer isso aqui, ó, puff, eles vão se afastar, se repelir. 2 corpos iguais se afastam. 2 corpos diferentes se atraem, grudam. Então, se eu tiver um positivo e um negativo, eles vão fazer isso aqui, ó, grudou. Se eu tiver 2 positivos, opa, se afasta. Se eu tiver 2 negativos, se afasta. Positivo e negativo, corpos diferentes, vão se atrair. Os opostos se atraem e os iguais, opa, cada um para o seu lado. Então é essa a experiência que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês conheçam a maneira da gente eletrizar um corpo. Existem 3 maneiras: atrito, condução e indução. Como eu posso carregar um corpo por atrito? Galera, atrito, atritar, esfregar. Mas para ter troca de elétrons, os elétrons sair de um corpo e ir para outro, primeira coisa, esses 2 materiais devem ser diferentes. Eu não posso ter materiais iguais. Plástico com plástico, pele com pele, cabelo com cabelo, régua com papel. Vai. Agora, materiais iguais não acontece nada. Só há troca de elétrons, os elétrons só conseguem fluir de um corpo para outro se esses materiais forem diferentes. Materiais iguais nunca, jamais. Então aqui tem materiais, né, diferentes aqui. Um pente, uma pinça e uma régua. Primeira maneira de eu carregar esse corpo, o atrito. Galera, tenho aqui, ó, um guardanapo, papel toalha. Todo mundo tem em casa, tá? Então como que eu faço? Eu vou atritar, eu vou esfregar ele, ó. Vou esfregar. Aperto, esfrego, aperto, esfrego, aperto, esfrego. Carreguei. O papel ficou com mais elétrons e o pente faltando elétrons. E aí, ele carregado, você fez o atrito lá, ele carregado, peraí, eu vou descarregar ele aqui, tá? Vou descarregar ele aqui, descarreguei, pronto, descarreguei. Ele carregado, depois de ter atritado, vocês vão encostar na bolinha que vocês fizeram lá em cima. E quando vocês encostarem na bolinha, eu quero que vocês observem as folhas aqui embaixo. Vou tirar do vidro aqui.
tá? As folhas aqui, ó. Essas duas folhas de alumínio que estão lá embaixo. Tá? Quero que vocês observem o que vai acontecer nessas folhas. Porque é aí que está o X da questão, aí que está a situação. E aí vocês vão fazer com outros materiais. Régua. Vamos esfregar a régua aqui, ó. Esfrega bastante, tal. E, opa, não vou encostar. Não vou chegar perto lá, vou descarregar ela aqui primeiro. Pronto, descarreguei. Porque senão acaba a surpresa, acaba a gracinha aí. Vocês não vão conseguir ver. Eu vou dar acabada de mão beijada pra vocês. Esfrega, vai colocar pro lado aqui. Esfrega a pinça. Professor, eu tenho canudo. Faz com canudo também. Canudinho de refrigerante, sabe? Esfrega lá o canudinho. Alguns alunos, pessoal do sexto C da tarde, a gente já fez algo parecido com isso, numa aula de laboratório. A gente foi lá no laboratório e aí eu peguei e entreguei alguns canudos desses aí. O que vocês podem fazer? E que vocês estiverem num restaurante, numa lanchonete, numa festa que tem esses canudinhos, uma dica aí. Você pega um papel, um guardanapo da mesa, pega esse canudinho e fica esfregando. Aí você chega perto de uma parede e joga o canudinho na parede. Vocês vão ver o que vai acontecer. Se você estiver em casa, faz. Uma dica aí. Fala, olha mãe, eu sou mágico, olha pai, eu sou mágico. Chama o irmão, olha o que eu sei fazer. Esfrega o canudinho e joga lá. Vocês vão ver o que vai acontecer. Esfrega o canudinho, encosta aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer com as folhinhas. Aí você afasta, aí você põe a mão. Aí quando você põe a mão, observe o que acontece nas folhinhas. Então vocês vão pegar diferentes materiais da casa de vocês. Acho que vocês já devem ter visto. Se você fizer isso de atrito com o pente aqui, com o canudinho, com a régua, e chegar... eu não tenho, né? Você chega perto do cabelo assim, observem o que vai acontecer. E aí vocês vão me dizer se esses corpos são diferentes ou iguais, se eles têm cargas iguais ou se eles têm cargas diferentes. Então, são maneiras de eu descobrir se um corpo está carregado ou não. Então, uma coisa. Quando a gente dorme, eu não sofro esse problema, né? Porque sou desprovido aqui dessa região superior aqui, não tenho. Mas quando a gente dorme, ninguém coloca a cabeça no travesseiro assim e dorme e acorda do mesmo jeito. Geralmente a gente se mexe durante a noite, esfrega pra lá, esfrega pra cá. Aí o cabelo acorda meio arrepiado. Por que ele acordou arrepiado? Será que houve troca de cargas entre o travesseiro e o nosso cabelo? Será que eu posso esfregar? Eu vou esfregar na careca aqui, né? Não tem cabelo. Eu posso esfregar a régua aqui e encostar no meu eletroscópio, que vai acontecer a mesma coisa? Será que só pode ser papel? Será que pode ser cabelo? Será que pode ser um pano, uma flanela? Então, são coisas que vocês vão testar, vocês vão saber. A gente vai descobrindo isso, tá? Então, esse é o eletroscópio. Primeira situação, primeira coisa, para a gente entender um pouquinho o que é a eletricidade, da onde vem, da onde começa a surgir, tá? O que é o elétron, como ela funciona, o que aconteceu, por que esse corpo grudou, por que esse corpo afastou. Nossa, eu pus a mão. Tudo isso, galera, tudo isso está muito relacionado com uma coisa que acontece no mundo inteiro. O lugar que mais acontece é no Brasil. E no Brasil, o lugar que mais acontece é aqui em São Paulo. Raios, trovões. Aqui a gente tem uma incidência muito grande de raio. Então sabe por que acontece um raio? O que é o raio? Nada mais é do que o ar que está na nuvem, os gases que estão na nuvem, eles se atritam, a nuvem fica carregada e ela precisa descarregar isso. Então sabe o que aconteceu com vocês no escorregador? É o que acontece na nuvem. Esse raio, essa descarga escoa.
tá? Ela desce da Terra. E quando a Terra está muito carregada, essa descarga também sobe. Professor, eu só vejo o raio descendo. Procurem no YouTube. Tem lá. Raios ascendentes. Raios ascendentes são os raios que sobem. Então tem o descendente, que desce, e os ascendentes. Nossa, professor, eu nunca tinha visto falar. Sempre a gente, né? Bom saber, a gente aprender coisas novas. Então, o raio é a mesma coisa que vocês fizeram. Nossa, professor, será que eu consigo ser o super choque, então? Produzir muito? Não, galera, ninguém vai conseguir ser o super choque e produzir energia suficiente para carregar, para ter uma descarga elétrica, tá? Mas tem um joguinho que eu vou deixar aqui também no Classroom aqui para vocês, que é o John Travoltagem, que aí vocês podem ver. Vocês vão ver o movimento dos elétrons. Vocês vão conseguir imaginar e vocês vão ver lá o John Travoltagem se transformando em um super choque de mentira. Galera, beleza? Então tem um formulário aí para vocês preencherem, para vocês contarem um pouquinho de como foi a experiência de vocês. E eu vou deixar o link aí também do simulador aí do John Travoltagem para vocês conseguirem enxergar o que estão aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Não esqueçam de preencher aí, tá bom? Um abraço.